Juan Pablo Vojvoda tem um plano e é para salvar o menino Neymar. Vamos conversar sobre isso logo depois da vinheta. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e eu quero conversar com vocês sobre o plano de Juan Pablo Vojvoda, taticamente falando, para potencializar e salvar o Neymar nessa temporada. Porque a temporada do Neymar, sejamos honestos, não é nem um pouco boa. Dadas as expectativas e a realidade que se escancarou na nossa cara, na dele também, falta muito, né? A gente tá muito atrás do que queria, o Neymar tá muito aquém do que podia e a gente precisa conversar sobre isso, tá bom? Então deixa o seu like, que é muito importante, se inscreve no canal se você não for inscrito. Eu quero agradecer também a receptividade que vocês tiveram com o PH, cara. Fiquei muito feliz mesmo, né? Não vi uma mensagem ruim com relação a ele, né? Se expressa bem, fala bem pra caramba, tem boas opiniões, gostei bastante dele, eu não colocaria qualquer pessoa aqui, tá? Todos os que passaram aqui eu gosto e confio, e o PH não seria diferente, tá? Então eu agradeço muito o carinho de vocês com ele e para ter mais conteúdo no canal, mais opiniões. Eu acho muito bom esse negócio do debate, eu gosto disso, né? Eu faço isso no Futiguinhas há muito tempo e eu gosto aqui no Vem Pro Peixão também, eu gosto dessa mecânica de dupla, eu já falei, é uma coisa que eu gosto bastante, né? Um levanta, o outro corta, eu acho que até para brincadeiras e tal, isso vai acabar sendo legal, né? E tem uma interatividade maior, porque nem sempre eu vou estar disponível para gravar os vídeos e nem sempre o PH vai estar também. Então a gente consegue fazer essa construção aí, né? Em tabela de dupla de ataque, que é o que eu vou falar com vocês nesse vídeo. Gostou? Ó, você viu? A analogia foi espetacular. Então vamos lá, né? Eu tenho falado em alguns vídeos com vocês sobre o Neymar ser segundo atacante, sobre como eu enxergo o Neymar, sobre como eu acho que tem que encaixar ele jogando no futebol atualmente. E eu tenho alguns diagnósticos sobre isso, não só sobre o Neymar, mas sobre essa posição. Eu tenho dito sobre o Neymar ser segundo atacante e algumas pessoas falaram, pô, mas o Neymar joga de segundo atacante no Santos, né? Só que não é isso que eu quero especificar aqui. Quando eu falo segundo atacante, eu falo de um jogador que tem o apoio de meias, né, na construção de jogo, ou de um trio de volantes construtores, e eu vou dar exemplos aqui, tá bom? Para que esse cara consiga se destacar. E aí, eu vi o Mussetti falando, então um beijo pro Mussetti de novo, né? Tô cansado de ficar tirando crédito, hein? Chega, foi brincadeira. Mas enfim, eu vi o Mussetti falando que o Vojvoda tem treinado 3-5-2 no Santos, jogando com 3 no meio de campo, né? 2 alas abertos e tal, e um trio de zaga, que eu acho que as chegadas do Adonis Frias e do Alexis Duarte é justamente para viabilizar esse sistema de jogo, com os 3, né? Luan Pérez, Duarte e Frias como trio de defesa, como os 3 zagueiros, tendo o Duarte e o Luan Pérez como os zagueiros dos passes, né? O Frias para ser o mais zagueiro. É o que eu entendi dessa construção que o Vojvoda tem feito, né? E aí o Souza como ala esquerda, não teríamos o Guilherme nesse sistema aqui, talvez como um 9, como dupla de ataque, a gente vai falar sobre isso, né? E talvez o Igor Vinícius como ala. Às vezes o Mike fazendo o terceiro zagueiro, tal qual o Tinga fez no próprio Fortaleza do Vojvoda, né? No 3-5-2 desse Fortaleza, ou no 3-4-3 que ele gosta de utilizar. E eu quero falar sobre o segundo atacante. Quando eu falo sobre segundo atacante, que é o caso que eu vejo o Neymar hoje, eu também vejo essa posição por muito tempo sendo negligenciada no futebol moderno. Ela foi por muito tempo negligenciada. A gente, um pouco mais velho, se acostumou a ver duplas de ataque. A gente passou os anos 80 e 90, basicamente, com duplas de ataque, principalmente os anos 90. Quase todos os times tinham duplas de ataque. Pegar aqui no Brasil, no futebol europeu, você vai chegar. Eu vou dar alguns exemplos só para você entender. Bebeto e Romário, dupla de ataque. O meio de campo do Brasil tinha 4 meio-campistas, né? Era um 4-1-3-2 que funcionava na seleção que ganhou o tetracampeonato, tá bom? Outra dupla de ataque, usando Copa do Mundo, Bebeto e Ronaldo, em 2098, antes, 97, Ronaldo e Romário como dupla de ataque. 2 camisas 9, né? 2 centroavantes, mas um fazendo o segundo atacante, muito mais o Ronaldo naquela situação do que o Romário, tá bom? E assim, vários e vários. E eu posso dar até alguns exemplos mais conhecidos para o torcedor.
Robinho e Alberto em 2002 no Santos. O meio de campo do Santos tinha 4 jogadores, né? Paulo Almeida, Renato, Diego e Elano. O Elano fazia o meia direita, o Diego meia central, um pouquinho mais como meia esquerda também, o Robinho como um segundo atacante, o Alberto como 9. Em 2004, novamente uma dupla de ataque, com Robinho e David. O David muito mais móvel que o Alberto, né? Sabia sair mais da área para jogar, mas fazia essa troca com o Robinho também ali em 2004 pelo Santos. Meio de campo, em vez do Diego, tínhamos o Ricardinho, que foi campeão brasileiro, né? E o Elano como o outro meia, também aparecendo como meia pelo lado direito. A dupla de volantes era Fabinho e Preto Casagrande, né? Que é do que eu me lembro, né? Preto Casagrande. Aí às vezes era o Bove, mas era Fabinho e Preto Casagrande, a dupla titular, que foi campeão brasileiro em 2004. E você vai indo. Aí eu lembro até da Libertadores de 2012, que o Santos foi campeão. E o Santos foi campeão num 4-4-2, gente. O Santos foi campeão da Libertadores em 2011. 2011, não, 2012. 2012 foi o Corinthians. 2011, com uma dupla de ataque. Neymar e Zelov. O Neymar era segundo atacante. O meio de campo do Santos era Adriano Pagode, Arouca, Elano e Paulo Henrique Ganso. Em alguns momentos, o Ganso contundido durante a Libertadores, quem jogou foi o Alan Patrick. Mas era esse meio de campo do Santos. O Elano, de novo, como meia-direita, avançava às vezes como um ponta, mas era um meia-direita. Coisa que é a posição do Gabriel Bontempo, que eu sempre falo aqui, meia pelo lado direito. O Neymar como um segundo atacante. Obviamente, vindo do lado esquerdo, né, abria como um ponta e fechava do lado esquerdo para o meio, mas para finalizar, né? Óbvio, aliado à velocidade que ele tinha na época, que não é o caso agora, mas sendo um segundo atacante, com o Zelov, que jogou boa parte daquela campanha da Libertadores como titular, sendo esse camisa 9, móvel também. Perceba a característica do 9 aqui, nem todos eles são pivôs. O cara que joga de costas para a zaga, arma o jogo, não, sempre um 9 mais móvel, que eu acho que é a chegada do Lautaro Dias. Não sou fã, não acho um grande jogador, mas acho que nas características que o Vojvoda tem pensado, o Lautaro Dias talvez seja esse jogador. Ele vai dar mais mobilidade para o ataque. E por que eu digo isso? E aí vamos entrar no mérito do segundo atacante, que é a posição que eu vejo o Neymar. Essa posição foi negligenciada por muito tempo no futebol porque voltou-se as atenções para um 4-3-3. Então você tinha aqui 2 pontas obrigatoriamente, né? Geralmente de pés invertidos, o ponta direita jogando com o pé esquerdo e o ponta esquerda jogando com o pé direito, né? Foi uma tendência no futebol mundial, não só no Brasil, no mundo todo foi essa tendência de ser utilizado, tá? Um 9 muitas vezes sendo pivô, e aí um trio de meio de campo. Muitas vezes 3 volantes, obviamente todos fazendo a mesma função, indo ao ataque e voltando. Às vezes um volante e 2 meias centrais, né? Uns caras que não tem tanto poder de marcação, mas tem um poder médio de criação e marcação, tentando se aliar. E às vezes 2 volantes e um meia mais avançado, um cérebro que pense o jogo. Muito foi utilizado esse sistema de jogo. Então, essa posição de segundo atacante, ela foi meio que sendo esquecida. E eu tenho alguns jogadores que eu acho que eram segundos atacantes, e justamente nessa entre-safra dessa posição, eles foram meio que perdendo o posicionamento deles em campo. Eu vou dar um exemplo claro na cabeça de todo mundo, Alexandre Pato. O Alexandre Pato, e isso tudo tem contexto, tá? O Alexandre Pato, ele surge ali no Internacional como um segundo atacante, vai pro Milan, joga como um segundo atacante, ele não é ponta e ele não é 9. Ele é um segundo atacante. Muito tempo jogando com o Shevchenko, muito tempo jogando com o Inzaghi, sempre fazendo uma dupla de ataque. Quando o posicionamento vai mudando, o Pato ficou completamente perdido no campo. Ele não era meia, ele não era 9 e ele não era ponta. Então ele tinha muitas dificuldades e teve muitas dificuldades de se adaptar a esse novo jeito de jogar, né? Novo, velho, mas que foi muito utilizado. E o Pato foi meio que a carreira dele foi degringolando, ele foi perdendo espaço, foi perdendo protagonismo, foi perdendo o que ele era como jogador. E um segundo atacante, muitas vezes, nos times aí por aí, você tinha 2 segundos atacantes que se complementavam como camisa 9. Então, ora um era o 9, ora o outro. E a gente pode dar o exemplo do Bruno Henrique junto com o Gabigol no Flamengo de 2019. Óbvio que o Gabigol mais 9 que o Bruno Henrique, mas em vários momentos os dois trocando o posicionamento para ter um como referência em dado momento e o outro em outro, né? Tendo muito essa troca de posição para beneficiar o estilo do time jogar. E aquele time de 2019 do Flamengo, ele foi muito baseado no time de 94 da seleção brasileira. E eu te dou o clássico exemplo. Meio de campo da seleção brasileira em 94. Tinha Mauro Silva como camisa 5, primeiro volante, o Dunga logo à frente,
sendo o segundo volante e o cara que ajudava já a construir o jogo. O Dunga tem ótimos passes na Copa de 94, você pode pegar os melhores momentos, ele tem uma assistência para o Romário no gol contra Camarões, que é um espetáculo o lançamento do Dunga, jogando como segundo volante, né? Mais à frente ali do Mauro Silva. Um meia pelo lado esquerdo, Zinho, um meia pelo lado direito, que começou sendo o Raí e depois ele perde a posição para o Mazinho. E de uma dupla de ataque, o Bebeto e o Romário. Era essa a seleção de 94. Óbvio, com os 4 na defesa. O Flamengo de 19 tinha o mesmo desenho tático, que todo mundo tratou como, nossa, que revolução. Era o mesmo desenho tático. Sendo o volante, o William Arão, naquele time de 19, que está no Santos, inclusive, não joga, mas está no Santos, né? O Gerson fazendo a função que o Dunga fez em 94. Pelo lado esquerdo, tendo a Arrascaeta como meia pelo lado esquerdo e pelo lado direito o Everton Ribeiro. Nesse caso aqui, meias de pés invertidos, tá? O Arrascaeta destro do lado esquerdo e o Everton Ribeiro canhoto pelo lado direito. Talvez essa seja a grande diferença da seleção de 94 para o Flamengo de 19. Na seleção, o Zinho era meia pelo lado esquerdo, sendo canhoto, e o Mazinho ou o Raí destros pelo lado direito. E uma dupla de ataque à frente. Naquele caso, Bebeto e Romário, no Flamengo 19, Bruno Henrique e Gabigol. E deu muito certo, encaixou muito e o time jogou como por música. Não é verdade? E aí meio que foi o resgate da dupla de ataque no futebol brasileiro. Alguns times têm utilizado, o próprio Vojvoda já utilizou em alguns momentos no Fortaleza. E voltou a ser uma possibilidade. Uma dupla de ataque que para mim funcionou muito bem, tendo 2 segundos atacantes como dupla, Henry e Bergkamp no Arsenal. Tanto o Henry tinha qualidade de segundo atacante, era um construtor e um finalizador, como um camisa 9, quanto o Bergkamp também, sendo um cara que tinha uma finalização muito boa, mas também tinha uma qualidade de passe e de criação muito grande também. Nenhum dos dois era pivô, mas os dois se complementavam naquele Arsenal que jogou muita bola, foi campeão invicto da Premier League, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu encaro o Neymar nessa mesma posição. Hoje, né? O Neymar foi um ponta, boa parte da carreira, um ponta esquerda, invertido, mas em alguns momentos da própria carreira ele foi um segundo atacante, no próprio Santos, inclusive, Santos campeão da Libertadores em 2011. E ali naquele Santos campeão da Libertadores de 2011, obviamente com 4 defensores, 4 meio-campistas e 2 atacantes, você tinha 2 meias para construírem um jogo, óbvio, aproveitando a velocidade do Neymar. A gente tá falando aqui de outro contexto de jogador, mas no posicionamento que eu acho que dá para encaixar. Nesse sistema atual, com o Neymar atual, não dá para puxar ele da ponta fechando para o meio. Você precisa ter um ala por ultrapassagem, que no caso do Santos seria o Souza, tá bom? Para fazer essa ultrapassagem, já que tem um zagueiro terceiro ali, né? Porque a gente tá falando de um 3-5-2. Então o Neymar, ele teria que ter, no meu modo de ver, perto dele, ele sendo o segundo atacante, tendo um armador logo atrás dele, o Roleiser no caso, né? Ou o Gabriel Bontempo, ou o Barreal. Alguém para que pife a bola para o Neymar. O Neymar pode ser um criador de jogadas? Pode, mas ele não pode ser isolado um criador de jogadas. Por mais que algumas pessoas tenham me dito, olha, o Neymar joga de segundo atacante no Santos. Tudo bem, digamos que ele faça essa função. Quando ele está no meio de campo, ele é o único criador de jogadas. E eu te provo, quando o Neymar tá de meia, quem que é o meia junto com ele? Você tem a aproximação de um meia? Não, o Roleiser joga lá aberto pelo lado direito para fazer a ponta, não é verdade? Ou o Barreal aberto. O Neymar pode até ter ali no meio e tal, sendo um meia e tendo um centroavante à frente dele. Não é o que acontece geralmente? Pois bem, o Neymar, quando ele faz o falso 9, ele não tem a referência do centroavante para fazer justamente a dupla de ataque. Porque quando você tira o meia de criação e você fica só com o Neymar ali para ser um segundo atacante tendo um 9 à frente, você perde essa mobilidade no meio de campo, porque tá todo mundo muito aberto, tá todo mundo nas pontas. Você precisa preencher o meio para que o Neymar, nesse caso, não seja o único criador de jogadas, o homem que vai ter que solucionar o passe. E vem virando um problema, por quê? Porque o Neymar quase não chuta gol nos jogos. Percebe? Ele tem que criar jogadas para os outros finalizarem. E às vezes não consegue criar. Então ele vira o grande criador de jogadas, só que ele não tem a possibilidade de finalizá-las. Um segundo atacante, ele vai ter mais isso. Por quê? Porque ele tem um poderio de finalização parecido com um centroavante, porém ele é um criador de jogadas também, mas não o grande criador de jogadas. Ele pode ser o jogador que mais cria lances, mas ele vai ter outros jogadores para dividir a responsabilidade da criação. Então, em muitas oportunidades, o segundo atacante vai receber o passe e vai finalizar no gol. Ele não vai precisar criar para o centroavante
propriamente, sempre ele criando. Ele vai dividir essa responsabilidade. O segundo atacante, ele é um ponta de lança, que no futebol brasileiro tivemos muitos na história. O Pelé foi um ponta de lança, gente. O Pelé não era meia, ele era um ponta de lança. Ele era um segundo atacante. Óbvio que no futebol antigo você jogava num 4-2-4, meio de campo era diferente e tal. Mas o Pelé, ele era esse cara que chegava no ataque para finalizar, e não era centroavante. Você pode ver que quando as pessoas vão montando seleções e botam o Pelé de 9. O Pelé nunca foi um camisa 9, nunca foi um centroavante. Ele sempre foi um segundo atacante, um ponta de lança na seleção brasileira e no Santos. Tá bom? Óbvio, contexto de futebol diferente. Mas eu vejo o Neymar nessa posição. E eu posso te dizer outros exemplos de jogadores que foram segundos atacantes e que deram muito certo e fizeram carreiras espetaculares. O Del Piero na Juventus e na seleção italiana, o Totti na Roma, sempre segundos atacantes. A Itália, ela fez uma história muito bonita com vários segundos atacantes, né? E vários caras até que não foram tão grandes na seleção. O Gianfranco Zola, o Giuseppe Signori, o Roberto Mancini, todos eles segundos atacantes. Sempre funcionando muito bem. Uma dupla de ataque sempre acontecendo muito bem. Hoje, atualmente, a gente tem um 3-5-2 que tem uma dupla de ataque à frente no futebol italiano, que é o Lautaro Martinez junto com o Marcos Thuram na Inter de Milão. Eles são uma dupla de ataque, foram até a final da Liga dos Campeões, não venceram, né? Tomaram aquele sacode, mas tô te dando exemplo de posicionamento. O Lautaro Martinez, ele é um segundo atacante atualmente. Ele não é um 9, ele é um cara que aproxima-se justamente do centroavante e tem, no caso da Inter de Milão, um trio de volantes que os 3 são volantes e os 3 são meias. Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella, que para mim é o grande criador de jogadas da Inter de Milão. Né? E você tem 2 alas muito fortes, o Di Marco pelo lado esquerdo e o Dumfries pelo lado direito. E um trio defensivo muito bom, Bastoni, o Acerbi e eu esqueci o outro, né? O Skriniar. Não, o Skriniar mais. Enfim, tô esquecendo agora, mas não importa. Eu tô falando do 3-5-2. Então você tem esse meio de campo muito robusto, com um poder de marcação e de criação bom, 2 alas muito fortes que fazem ultrapassagem, pisam na área para finalizar e uma dupla de ataque que se complementa. No caso do Marcos Thuram, ele é mais 9, ele é mais pivô, então ele tem um perfil mais parecido com o Tiquinho Soares, só para criar perspectiva. Eu não estou comparando o talento de jogador, estou falando do posicionamento e característica de jogo. Né? O Neymar pode ser tipo o Lautaro Martinez, óbvio que com menos velocidade hoje, mas tendo um poder de finalização muito bom, né? O Neymar sempre foi goleador, gente. Só que o Neymar tá jogando muito longe do gol. Ele não pode ser o cara que vai buscar a bola no campo de defesa. Ah, Edu, mas pode acontecer eventualmente num jogo? Pode, mas não tem que ser obrigatoriedade. Toda vez tem que ir na defesa pegar a bola e sair construindo o jogo até o campo de ataque. Você tira onde ele vai fazer a grande diferença. Eu tenho essa convicção sobre o Neymar já há bastante tempo, desde o PSG. Eu continuo com o mesmo argumento e eu acho que eu tô certo, cara. Neymar tem que jogar da intermediária para frente, e é justamente a função do segundo atacante. Se você quer construir um time ao redor do Neymar para que ele funcione, você precisa transformar ele em segundo atacante, deixar ele como segundo atacante e ter meias que construam um jogo para ele, para não ficar toda a criação em cima do colo dele, para que ele tenha que fazer tudo. Então, pensando nesse contexto, tendo meio de campo com criadores, que é o caso do Roleiser, jogando centralizado perto do Neymar, é o Roleiser que vai vir buscar a bola para carregar ela até o Neymar. Então o Neymar vai jogar da intermediária para o gol. E ali ele vai fazer diferença. Ali ele vai chegar mais perto da área, ali ele vai poder finalizar mais. E vai ter mais explosão física também para poder fazer as jogadas. Porque você volta lá no campo de defesa e sai tabelando toda hora, você se esguela ao longo do jogo e você não faz diferença propriamente dito. É esse o ponto que eu quero levantar. E é aí que entra o Vojvoda, porque o Vojvoda tem construído, pelo que eu entendi, segundo o Musetti, esse tipo de coisa, pensando no Neymar como segundo atacante. Por isso que eu falo que o Santos começou o seu ano quase em setembro, porque, passou técnico, saiu técnico, nenhum deles percebeu que dá pra fazer isso, sabe? É isso que me incomoda, porque tá claro, tá nítido, e tá nítido há muito tempo. Como a gente só replica esse 4-3-3 emburrecedor e repete essa escalação jogo após jogo, não se pensa em outra maneira de jogar e ela tá escancarada. Ou você vai para um 4-4-2 em losango, ou um 4-4-2 em duas linhas de 4 e mais uma dupla de ataque, mas com um meio de campo que funcione, não com 2 pontas jogando de meias, porque eles não são criadores de jogadas como meio campistas. Entende? Se você vai colocar na linha de 4, você tem que ter 2 volantes que avancem e defendam, como era o Arsenal do Henry e do Bergkamp, você tinha 2 linhas de 4. Só que o meio de campo era Gilberto Silva, Vieira,
Pires e Ljungberg. Então eram dois meias muito bons. O Vieira, que era um colosso gigantesco, forte e criador de jogadas, além de ser um grande marcador. Gilberto Silva, que era um baita primeiro volante. Então você tinha oferecia para a dupla de ataque a possibilidade deles brilharem, porque você tinha grandes criadores de jogadas. Na caso do Santos, quando o Santos joga com o Neymar de segundo atacante, e na teoria, como o Kleber Xavier dizia, era um 4-4-2, você tinha o Guilherme como meia pelo lado esquerdo, e aí o Barreal como meia pelo lado direito. Só que assim, você descompensa o time todo. E às vezes Schmidt e Rincon de criadores. Olha como é a diferença. Você pode ter jogadores ali que te ofereçam uma consistência de jogo maior. E eu vou te dar exemplos desse próprio Santos. Quando, em raros momentos, a gente tinha Neymar, Roleiser, Bom Tempo e Barreal jogando próximos, as jogadas fluíram melhor. Mesmo nesse 4-3-3. Quando você espaçava, o time se perdia. É ou não é verdade? Você tem que ter a proximidade desses jogadores que têm mais possibilidade de construção de jogo. Então, pensar no 3-5-2, para mim, é muito viável. Imagina essa cena, você tem um 3-5-2, né? Os três zagueiros que eu falei, Luan Pérez, Frias e Alexis Duarte como trio defensivo, ou Mike como o terceiro zagueiro pelo lado direito, o meio de campo com o Zé Rafael, que, tudo bem, ele tá com dificuldades, mas é um cara que tem um bom passe, tem boa visão de jogo. O segundo tempo dele contra o Fluminense mostrou bem isso, tá certo? Tem o Gabriel Bom Tempo do lado como para auxiliar, ou o próprio Vitor Hugo que tá chegando, e tendo o Roleiser como meia pela frente, né? Um meia criador de jogadas pela frente. Do lado esquerdo, o Souza, do lado direito, ou Igor Vinícius, ou o Mike, ou o próprio Gabriel Bom Tempo jogando na função dele como um ala, né? Não vejo ele muito como um ponta, mas como um ala pelo lado direito, um meia pelo lado direito, e uma dupla de ataque, no meu ponto de vista, vai ser Neymar e Lautaro Dias. O Lautaro não é um grande finalizador, não é um grande goleador, mas ele é um cara de movimentação, para oferecer justamente ao Neymar mais espaço, puxar a marcação, e que o Neymar consiga fazer mais diferença e ser um finalizador de jogadas, não só um pifador. É isso que eu quero ver no Santos. E parece que é essa a escolha do Vojvoda também. Se ele usar um 4-4-2, também dá para ir para isso, né? Você pode ter dois volantes, cara, que seja o Schmidt, né? Mas pode ser, imagina que você encaixa Zé Rafael, Bom Tempo, Vitor Hugo e Roleiser como meio de campo. Você tem um losango e dois caras nesse meio de campo que vão abrir quando precisar marcar. O Vitor Hugo abrindo para o lado esquerdo, que ele é canhoto, ele pode abrir para o lado direito também, mas ele é canhoto, abrindo para o lado esquerdo para marcar, fazer esse segundo volante. O Bom Tempo abrindo para o lado direito para marcar, fazer esse segundo volante. E o Zé Rafael sendo o primeiro aqui volante. A Inter de Milão, que eu te dei exemplo agora, ela tem 3 volantes e 3 meias ao mesmo tempo. Fala qual deles é um grande camisa 5. O Çalhanoğlu é um grande volante camisa 5? Ou você vê ele mais como um 8? Pois é. O Mkhitaryan é um grande volante camisa 5 ou você vê mais ele como um 8? O Barella é um grande volante camisa 5 ou você vê mais ele como 8? Pois é. São 3 segundos volantes, eles se apoiando e marcando em bloco. Pode dar errado? Pode. Pode não funcionar em alguns momentos? Pode. Mas numa tendência de construção de jogo pensado, dá para fazer isso com o Zé Rafael, Vitor Hugo e Gabriel Bom Tempo. E dependendo do jogo, pode ser o Ilharão como 5, o próprio Rincon, o João Schmidt, que seja. Só que você precisa de contexto de jogo, circunstância. E você tem que oferecer possibilidades para o treinador. Eu acho que o time oferece isso para o técnico. Só que o técnico tem que saber utilizar as peças. E até agora não se soube utilizar as peças. Pensa que nem o Caixinha e nem o Kleber Xavier conseguiram aproveitar do que o Neymar tinha para oferecer. Eles permitiram que o cara ia lá no campo de defesa para construir jogo. Ele ainda faz jogadas? Ainda faz jogadas. Constrói alguns lances, mas a explosão física é diferente. Ele precisa estar perto do gol, não como centroavante, como um segundo atacante. E é isso que eu tenho e defino disso. Estou muito confiante que o Vojvoda construiu isso e vai traçar esse plano para que o Neymar consiga se beneficiar de um sistema tático, não que ele seja o responsável para fazer o time funcionar. O time tem que funcionar ao redor da sua principal engrenagem, não a engrenagem toda fazer o sistema funcionar por ele, através dele, sabe? Ele tem que ser a peça que faz a diferença no momento mais primordial. É isso que eu vejo o Neymar sendo no Santos. Espero que a partir de agora, com o Vojvoda, mesmo ganhando ou perdendo do Galo, que vai ser um jogo bem difícil, estreia do São Paulo, inclusive, por eles, né? Mesmo que seja, que possa sair derrotado, a gente veja uma evolução, veja esse 3-5-2 que a gente tem pedido há muito tempo. Eu espero que funcione e vou torcer muito para isso. E eu não vou fazer críticas, porque eu acho que o Vojvoda tá procurando uma forma de encaixar esse time. Esse é o plano dele e essa é a maneira que eu vejo o Neymar jogando. Segundo atacante, mas com construção no meio de campo, não isolado, como sempre foi utilizado desde que ele voltou ao Santos.
Você concorda com o meu ponto de vista ou não? Diz aí nos comentários que eu quero saber. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu.